Olá, seja muito bem-vindo ao dia 9. E hoje é um dia bem especial, é um dia que a gente vai falar sobre quando que Deus sorri pra gente. Você já parou para pensar, assim, se imaginar Deus olhando para você, o que que Ele tá fazendo? Será que Ele tá sorrindo? Será que Ele tá feliz com a forma como você vem conduzindo a sua vida? Será que Ele tá satisfeito com os projetos que Ele colocou no teu coração, com o propósito que Ele te entregou? Será que você está cumprindo isso? Será que Ele consegue estar te olhando e estar sorrindo? Isso não é para você acreditar que Ele está te julgando, mas é para você, a partir deste vídeo, ter uma nova compreensão de como você pode agradar a Deus em simples atos da sua vida. São mínimos atos. E aí você vai crescendo em maturidade espiritual e vai conquistando, né, cada vez mais uma proximidade em relacionamento com Deus, que é uma coisa que agrada muito o coração do Senhor. Então, nós vamos começar hoje, dia 9, falando sobre o que faz Deus sorrir. Eu queria muito que você enviasse, compartilhasse com alguém este vídeo, se inscrevesse no canal, que isso é bem importante para o nosso engajamento. E vamos começar então. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. E aí vem um exemplo de Noé. Noé vai transitar conosco durante todo esse dia 9, tá? E eu quero que você conheça mais a história de Noé. Vai na Bíblia, leia a história, conheça, se aprofunde em conhecimento. Isso vai te dar mais compreensão do que nós vamos conversar aqui hoje e vai te dar mais segurança para você realmente acreditar e confiar em tudo que Deus pode fazer e te entregar. Neste tempo, todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. Mas houve um homem que fez Deus se agradar. Pelo fato dele ter agradado a Deus, nós existimos hoje. Esse é Noé. Então aqui a gente está falando sobre o relato da Bíblia que Deus decide, né, que os homens eram maus. E Ele encontrou entre todos da terra uma família, um homem que era Noé, que agradou, né, que Deus olhou para ele e se agradou pela forma como ele vinha vivendo e a gratidão que ele tinha a Deus. Então, aqui a gente está representando, né, a gente está falando sobre a história de Noé e sobre o dilúvio. Se você já ouviu falar sobre a Arca de Noé, é sobre isso que a gente está falando aqui. Deus, Ele sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, acima do mundo, mesmo quando ninguém mais nos amava, Deus, Ele sempre esteve ali. Ele quer ter um relacionamento com a gente. E é isso que trouxe a história de Noé. Noé, ele tinha relacionamento com o Senhor. E foi por ver bondade em Noé que Deus decidiu que a humanidade ia permanecer e que Ele ia fazer a partir da família de Noé um novo povo. Um povo que a intenção era que ele cresce totalmente em Deus. Deus, Ele quer relacionamento com você, Ele quer que você confie e entregue sua vida a Ele. Não adianta sacrifício por sacrifício, Ele quer o seu amor. Ele não quer ofertas, Ele quer que você o conheça. Às vezes as pessoas acreditam que simplesmente ajudar financeiramente um ministério ou outra pessoa, né, fazer atos de oferecer algo ou sacrifícios, né? Faz um sacrifício disso, um jejum disso, né? Que simplesmente isso vai comover o coração do Senhor, vai fazer os olhos do Senhor se voltarem para nós. Mas o Senhor está dizendo claramente na palavra que Ele quer o nosso amor por completo, que Ele quer o nosso relacionamento, que Ele quer a presença dEle na nossa vida, em todos os momentos. Jesus, Ele disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha só que lindo. Nesse momento pode ter alguém próximo a você que está precisando ouvir essa palavra, que está precisando
criar e gerar um relacionamento com Deus. E é nesse momento que eu te convido, compartilhe com alguém. Às vezes, e muitas vezes, a gente não sabe o sofrimento que uma pessoa próxima da gente está passando. Às vezes, tudo que essa pessoa precisa é uma palavra que mostre para ela que Deus ele está presente na vida dela, basta ela dar o ok, dar a permissão para que Ele esteja com ela. Então envie esse vídeo e diga, e assiste fulana, né? Não precisa dar muita explicação, só peça para ela assistir que ela vai entender no decorrer do dia 9 aqui qual é a intenção desse vídeo. Deus, Ele sorri quando confiamos nele completamente. O que é confiar completamente? É confiar quando tudo parece não fazer sentido. E aí você pensa de novo na história de Noé, construindo um barco na terra seca. Ele recebeu uma orientação e uma direção, construa um barco, uma arca. Só que haviam 3 problemas que poderiam impedir ele de realmente agir assim que Deus enviou a mensagem, entregou a palavra para ele. Ele poderia ter levantado no mínimo esses 3 problemas, tá? Noé nunca havia visto chuva, porque conforme está descrito, não havia chuva antes do dilúvio, e sim brotava da terra a água que era suficiente para haver a produção em terra, né? E para nós. Segundo problema, Noé vivia a quilômetros do oceano, ou seja, nunca viu chuva, não estava perto de um oceano. E o terceiro motivo, como reunir animais e dar conta de todos esses animais? Porque então vamos lá, vamos entender o que era a construção da arca. A construção da arca, ela levou 120 anos e neste período ele construiu algo direcionado por Deus, que eu vou falar aqui. Só que a questão havia muitos problemas para ele não aceitar esse desígnio de Deus, mas ele decidiu. E agora vamos continuar aqui. Então, confiar em Deus é crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, que o ajude nos seus problemas e que faça o impossível quando necessário. Isso é confiança no Senhor. Será que a gente realmente acredita e confia? Ou, por exemplo, assim, é mais fácil ir agindo e fazendo e tentando com os meus próprios meios do que realmente fazer o que Deus está me propondo para mim fazer, do que realmente fazer o que Deus colocou no meu coração fazer. Preste atenção nisso. É profundo. Se você realmente entrega a tua vida para o Senhor, Ele vai te dar resposta para tudo. Mas entregar é confiar. E às vezes a resposta ela não vai vir no próximo dia, no próximo mês. Às vezes ela vai demorar, porque muitas vezes para Deus te entregar uma promessa, Ele precisa que você esteja preparado para receber essa promessa, porque senão você recebe, você a perde, você não a compreende, você não tem discernimento. Então Deus Ele sabe a hora certa de te entregar as promessas dele, mas Ele está sempre pronto a te ajudar com os teus problemas, te ajudar com as tuas dificuldades, e se for necessário o impossível acontecer na tua vida, ele pode acontecer sim. Eu já tive vários momentos em que eu fiz tudo o que estava na minha mão, mas eu precisei do impossível de Deus para que realmente as coisas acontecessem. Porque tem coisas que é só o agir de Deus na nossa vida. Não tem outra forma de acontecer não tem o mover que a gente precisa, ele tem que vir do Senhor. Se não for do Senhor, não acontece. Então, se você confia em Deus e entrega para Ele o teu caminho,
creia que Ele vai ir te acrescentando informação, Ele vai ir te acrescentando o cuidado de cada dia. O que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Então a minha esperança não está em você que está assistindo esse vídeo, não está nos meus clientes, não está na minha gestão de tráfego, não está no meu maior discurso em rede social para converter em fechamento de novos clientes. A minha confiança ela está no Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu vou usar de todos os meios, porque sim, isso é lícito e eu devo fazer tudo o que está em minhas mãos. Agora, o mover impossível, as coisas acontecendo de forma diferente, as coisas se encaixando, a felicidade, a alegria nascendo dentro do teu coração a cada dia, isso é só Deus. Entende? Entende qual que é a diferença? É você colocar toda a tua esperança em um projeto, em um emprego, em um trabalho, ou você colocar a tua esperança em Deus e Ele vai te ajudando em tudo mais. No tempo dele, conforme você for conseguindo ser conduzido pelo processo dele, conforme você for se deixando ser trabalhado por Deus. Porque mais pra frente eu vou falar pra você sobre o oleiro. Quando você se permite ser o vaso, Deus quer vasos que Ele possa moldar. 120 anos construindo uma arca. Será que tiveram dias de desânimo, dias sem sinal nenhum, né? Deus falou lá comigo há tantos anos e agora, né? Pense, se coloque lá no lugar de Noé. As possibilidades de desânimo, os sinais, né? Tá, mas daí a chuva vem quando? Tá, e quando é que eu vou terminar essa arca? E tudo sendo acrescentado diariamente. Quanta crítica ele não deve ter ouvido, quanto constrangimento talvez os filhos estivessem passando, porque lembra que está escrito ali que Noé, Deus viu a Noé e resolveu a partir de Noé salvar a família toda. Então, pense você sendo Noé da vida aqui, né? Será que a gente ia vencer o desânimo? Ia vencer porque às vezes a gente quer um sinal. Ai, eu quero um sinal, preciso. Só que Deus já falou. Você tem que viver o processo para você colher o que Deus já te entregou. Então, temos que crer e não desanimar e nos alegrar a cada manhã. Daí, aí você diz assim, tá, mas como assim se alegrar? Viva da palavra, viva na esperança que Deus coloca dentro do seu coração através de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, em quais áreas da tua vida você hoje precisa confiar mais em Deus, confiar inteiramente em Deus? Quais áreas estão faltando, estão precisando de uma confiança, de um ato de adoração? Quais será que são essas áreas? Reflita na sua vida, reflita em todas as áreas da sua vida. E aí você tente entender em qual você precisa confiar mais em Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. É assim, Ele te dá uma ordem, você vai lá e faz exatamente como Ele te pediu. E no momento certo faz toda a diferença. Noé, ele seguiu todas as instruções de Deus detalhadamente, quanto ao tamanho, a forma, os materiais, a quantidade de animais, tudo. Tudo Deus direcionou a ele, pode ler lá na Bíblia. Deus direcionou a ele tudo o que ele deveria fazer para construir aquela arca. E ele simplesmente iniciou, continuou e concluiu. E é isso que eu falo muitas vezes para as pessoas quando tem um projeto, né? E muitas pessoas chegam a mim, porque como sabem que eu também tenho fé, né? Me dizem assim, mas Deus já me entregou isso daqui, eu devo fazer assim.
E aí, às vezes as pessoas começam, mas elas têm dificuldade de concluir, dificuldade de continuar. E aí nós entramos, né, que a fé, nós termos fé, mas a fé só sem as obras, sem a efetivação. Por isso que eu te disse, faça tudo que está na sua mão, entrega, dê o seu melhor. Porque se você estiver fazendo o seu melhor, fazendo tudo o que é necessário você fazer, Deus vem e faz o mover dele. A Bíblia ela diz que Noé obedeceu rigorosamente e exatamente tudo o que Deus ordenou. Então, faça o que Deus lhe pedir para fazer. Deus ele não lhe deve explicação e ele nem precisa apresentar um motivo para tudo que ele mandar você fazer. Porque às vezes uma ação que você faz hoje para uma pessoa, por exemplo, ela é uma ação que vai mobilizar a vida de uma outra pessoa que você nem sabe o porquê que as coisas estão acontecendo. Mas quando Deus te der uma direção, siga. Afine os teus ouvidos, afine o teu coração, afine os teus pensamentos para que estejam cada vez mais alinhados com o Senhor, para que você consiga entender e decifrar a voz dele e através disso você consiga fazer o que ele realmente quer que você faça da sua vida. A compreensão pode esperar. Eu compreender pode esperar, mas agora o que não pode esperar é a obediência. Pense num filho que você pede, você ordena que ele faça algo. Se ele demorar para fazer, você já considera como desobediência. Filho, vai e faz tal coisa, por favor. E aí ele não faz. Ou ele demora para fazer. Não é a mesma percepção, né? Então faça na hora, no tempo certo, no tempo que Deus te entregou, faça. Você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. Então muitas vezes nós ficamos procurando, né, compreender o que Deus está falando, só que ao invés de compreender, busque fazer e deixa que a compreensão ela vai vir conforme você for fazendo, você for executando, você for pondo em ação o que Deus está te mandando fazer. Então não obedeça parcialmente, não escolha o que fazer, simplesmente vai lá e faz, tá bem? A Bíblia ela diz, obedeçam a Ele com alegria no coração. Você consegue se alegrar fazendo o que Deus quer que você faça? Então, se alegre. Busque essa alegria, ore pedindo alegria. Coloque um hino de louvor, coloque uma canção quando bater o desânimo. Coloca lá uma canção que te traga alegria, esperança, renovo. Isso é verdade. Faça a sua vida ter sentido. Ore pedindo para Deus que te dê consolo, que te dê segurança. Nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. É muito fácil dizer, eu acredito, eu creio em Deus, mas eu não fazer nada para expressar o quanto eu creio nele. E não é fazer assim, externalizar como eu estou fazendo aqui através de um vídeo, mas é você ter a certeza do que o que Deus está te pedindo para fazer, você vai lá e você faz. Eu creio, mas eu faço. Nós agradamos a Deus, então, pelo que nós fazemos. Obediência é adoração. Então, obedeça, faça. Por que obediência é adoração? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Você conhece os mandamentos do Senhor? Você sabe quais são eles? Você tem os respeitado e os obedecido? Vai trabalhando, vai conhecendo, vai lendo a Bíblia. Como você se sente quando recebe um elogio, um agradecimento sincero? Como? Você provavelmente
reage bem, eu também reajo. É muito bom ser elogiado. É muito bom saber que fez algo que gerou algo bom para uma outra pessoa. Então pense Deus quando nós louvamos a Ele, quando nós damos graça continuamente a Ele, o que é que Ele não sente? Sim, Ele está sorrindo pra gente. Né? Quando eu levanto e digo assim, glória a Deus, que dia maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, muito obrigada por esta noite, muito obrigada por essa casa, por esse quarto, por cada instrumento que eu tenho aqui, obrigada por tudo, obrigada pela mão que me concedeu escrever, obrigada pelos pensamentos que conseguem conciliar as informações e transmitir. Obrigada, Senhor. Deus, ele se alegrou de Noé porque ele viu nele louvor e ação de graça. Após o dilúvio, Noé fez o quê? Antes Deus se agradou dele e entregou a ele a possibilidade, né, de permanecermos todos aqui, a humanidade aqui. E ele foi lá e construiu a arca e a família dele povoou a terra novamente. Mas antes de povoar, o que aconteceu? Finalizou o dilúvio, quando ele estava em terra, ele fez lá um momento de gratidão, não é? Ele permaneceu adorando a Deus, agradecendo a Deus, e ele fez um sacrifício de louvor a Deus. Antigamente os sacrifícios eles eram com animais, por exemplo, e após Cristo ser dado como sacrifício vivo, como nosso cordeiro, o sacrifício de outra forma, ele não precisa mais ser realizado. Então Deus ele já entregou seu Filho como um cordeiro para nos salvar, para ser o nosso sacrifício. Mas nós precisamos permanecer louvando, agradecendo, sendo grato, né? Quando oferecemos louvor e ação de graças, Deus também se enche de alegria e Deus se enche de alegria e o nosso coração se alegra. Deus, ele aquece o nosso coração, ele protege o nosso coração, ele nos fornece algo que é impossível qualquer pessoa, às vezes, nos conceder. É quando você tem um problema gigante e você não consegue resolver esse problema, mas Deus vem lá e Ele dá refrigério para a tua alma. Ele consola o teu coração e Ele dá alegria onde não existe alegria. A Bíblia diz, os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria, cantam hinos. É isso aí, é quando você está na luta, na provação e você mesmo assim consegue ter força para louvar e adorar o Senhor. Porque dele vem esperança, vem alegria, vem contentamento, dele vem a esperança de que o impossível possa acontecer. Deus, ele sorri quando usamos as nossas habilidades e ele observa cada detalhe da nossa vida. Quer estejamos trabalhando, brincando, descansando, comendo, ele não perde um único momento da nossa vida. Ele está sempre nos observando. E a Bíblia diz, os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Esse trecho da Bíblia é para reforçar isso que eu estou dizendo para você. E se você hoje não sabe mais quais são as tuas habilidades, quais são os teus dons, eu peço a você fazer uma oração sincera, uma oração de coração. Jesus, me revela os dons e habilidades que tu me destes e me abençoa para usá-los. Aqueles, inclusive, Senhor, que muitas pessoas tentaram calar e abafar, que eu nasci com eles e eu já muitas vezes me esqueci de quais são esses dons e essas habilidades. Então traga renovo, Senhor, para que eu realmente saiba quais são os meus dons e as minhas habilidades. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus, ele nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Então pense, quais são os teus talentos que Deus te deu? Se você não lembrar, se você não souber agora, faça a oração e peça para Deus revelar os dons e os talentos que Ele te entregou.
A Bíblia diz, ele modelou cada pessoa e agora nos observa. Entende? A Bíblia está sempre reforçando o que está sendo dito aqui. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Minha nossa clareza neste momento para você. Talvez tudo que você precisa ouvir hoje é isso, que Deus ele se agrada de você usar as suas habilidades e não de você se esconder. Não se esconda, não viva com timidez também. Sempre que você desprezar uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Então, muito cuidado quando você se despreza, quando você despreza algo em você. Porque Deus, ele te fez como ele quis, ele te modelou. Então, abençoe a você mesmo. Né? Seja grato por você e use o que ele te entregou. Deus ele diz, você não tem o direito de argumentar com o Criador. O barro não questiona. Por que me fez assim? O barro simplesmente é barro e deixa o oleiro fazer esse vaso. Use o que Deus te deu e tenha prazer ao admirar o que ele criou. É usar as tuas habilidades, usar os teus dons e ainda observar, olhe, sinta e viva a sua vida, o que existe nela, tudo que Deus criou. Seja grato por isso. Admire, desfrute. Pense comigo, eu tenho um filho e eu fico muito feliz quando eu chego pertinho dele, quando ele está dormindo e eu o vejo dormindo, descansando, a inocência dele, simplesmente respirando. E isso me dá uma alegria e me dá uma paz de dizer assim, ele está em segurança, ele está tranquilo, ele está descansando, ele está em paz. Agora imagina Deus olhando para você e cuidando mínimos detalhes da sua vida. Deixa ele sorrir para você, deixa ele se alegrar em você. Só que para isso, você tem que se permitir que ele seja parte da tua vida. Deus, ele procura pessoas como Noé, obedientes, pessoas que realmente vão fazer o que ele quer que seja feito, pessoas que vão seguir o propósito dele na sua vida. E você já sabe qual que é o propósito que Deus tem para a tua vida? Você já tem noção disso? Você consegue aceitar esse propósito que ele colocou na sua vida? E agora eu vou deixar uma questão aqui para você. Qual é a providência que você vai tomar hoje para agradar a Deus? O que você vai fazer pela sua vida para agradar a Deus no teu cotidiano, na tua rotina? O que você vai fazer? Tome uma atitude. Faça algo para mudar a tua vida, para transformar a tua vida, para direcionar a tua vida. Aqui encerramos o dia 9 com muita reflexão, com muita coragem para sermos o que Deus quer que a gente seja, para que a gente silencie todas as vozes que nos fizeram esquecer quais são os nossos sonhos, quais são os nossos propósitos, quais são as nossas habilidades, quais são os nossos dons. Comece a usar tudo que Deus te deu. Comece a usar a natureza, comece a usar tudo que Ele fez. E você vai começar a ter uma vida diferente. Você vai viver a tua própria vida, a tua própria história, a tua própria jornada. Lembra de se inscrever no canal. Lembra de enviar esse vídeo
para uma pessoa que também, como você, precisa ativar os seus dons, ativar suas habilidades, e isso é em tudo. Quantas vezes as pessoas estão travadas na sua vida, nos seus negócios, porque não estão usando as suas habilidades e os seus dons. Eu ajudo sim muitas pessoas a destravarem suas habilidades, a explorarem e a transformarem as suas habilidades em potencialidades. Mas Deus já tá aí, Ele tá trabalhando em você. Então vamos juntar tudo isso, tá? E vamos realmente ter uma vida que seja de abundância e de presença de Deus na nossa vida e direcionamento. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com alguma pessoa amiga e lembra, se conseguir, deixa nos comentários, tá? Deixa nos comentários ou me envia um direct no Instagram, Kátia Ferst Mentora. Manda lá o que você tá, como que está sendo viver esses dias de buscando um propósito, né? Seguindo o livro de uma vida com propósito. Me conte a tua experiência com esse vídeo, o que você sentiu, como que você foi tocado através dessa mensagem. Eu tô aqui para realmente te ajudar. Então, se você se permitir, envie essa mensagem. Com carinho, até o dia 10.